Vamos lá, meu povo, vamos aprender mais um pouquinho. Vamos falar então de queda de cabelo, sei que vocês gostam. Eu gosto também, né? Tá sendo até queixa que eu tô atendendo mais que melasma. Pela primeira vez acho que isso está acontecendo aí, né? Aumentou muito, né? Queda de cabelo, seja por ter mudado alguma coisa aí pós-pandemia, com vacina, enfim. Mas a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre a queda de cabelo induzida por medicamento, por remédio, que é uma causa bem comum aí de queda de cabelo. E o que a gente sabe sobre esses remédios, né, sobre essas medicações? Que eles podem induzir uma queda de cabelo de dois tipos, digamos assim. Ou um eflúvio anágeno ou um eflúvio telógeno. Bom, vamos lá, parou aqui. O que é eflúvio para começo de assunto? Eflúvio é o tipo de queda mais comum que a gente vê em qualquer aí consultório dermatológico. É o que vocês reclamam mais. Geralmente a gente vê mais em mulheres, ou talvez as mulheres se queixam mais, é bem assim que está na literatura, é bem assim que os artigos se referem. Até porque geralmente o cabelo feminino ele é mais comprido, então as mulheres vão notar mais, e o nosso é mais curto. Então, o que é eflúvio? Eflúvio é uma alteração no ciclo lá do folículo piloso, né, nas fases do folículo piloso. Elas são sincrônicas e elas vão ficar todas meio bagunçadinhas aí, tá? O eflúvio anágeno é um eflúvio que não vai vir aqui em consultório, logicamente. É o eflúvio que ocorre na quimioterapia. Então, quem tem um câncer, alguma coisa, né, e começa a fazer tratamento quimioterápico, o cabelo meio imediatamente, né, com o tratamento ele cai todo, porque interrompeu a fase anágena aí do ciclo do folículo piloso. E a fase anágena é responsável por criar o cabelo, por fabricar o cabelo. É esse termo que eu uso para explicar aqui para os pacientes. Mas não é o eflúvio mais comum, graças a Deus. O eflúvio mais comum é o eflúvio telógeno, onde por algum motivo, né, então é bem mais complexo, vários folículos pilosos, vários fios de cabelo, vamos falar assim, eles entram nessa fase telógena, que é a fase de queda, ou fase de repouso. Alguns autores usam esse nome também, tá correto, e os fios caem. Então, os medicamentos, né, os remédios, eles induzem mais os eflúvios telógenos, com exceção dos quimioterápicos, daí que induz mais eflúvio anágeno. Bom, quais são os medicamentos mais implicados com a queda de cabelo, então? Anticonvulsivantes são os mais relatados mesmo, né? Claro que a gente não vai sair por aí trocando a medicação, né? A gente vai conversar com o paciente. Se a queda está muito intensa, às vezes a gente faz uma consulta interdisciplinar, mas não é porque o cabelo está caindo um montão que a gente vai trocar a medicação e daí quando vê o paciente entra numa crise convulsiva. Então, as coisas não são assim, né? Entre os anticonvulsivantes, o mais relacionado pelos estudos é o ácido valproico, tá? Em 12% dos pacientes ele ocasionou queda de cabelo. Em segundo lugar, a carbamazepina também foi associada bastante, 6%. Os demais eu não encontrei muito nada relevante, tá? Mas essa classe é em primeiro lugar. Outro medicamento que merece destaque também é o lítio. Também está bastante ligado à queda de cabelo, né? Quando começa a tomar essa medicação. E o lítio pode induzir o eflúvio telógeno pelo mecanismo pelo qual ele age no nosso organismo, ou também por um segundo mecanismo. Geralmente, pacientes que tomam lítio, eles vão ter algum problema na tireoide, né, causado pelo lítio também. Pode ser um hipotireoidismo, pode ser um hipertireoidismo ou uma outra tireoidopatia, uma outra doença da tireoide, que também influencia no cabelo. Então pode ser pelo mecanismo primeiro que eu falei, pelo mecanismo segundo ou ainda pelos dois. Então lítio é danado aí. Outros ligados também com a queda de cabelo são os antidepressivos, principalmente os antidepressivos tricíclicos, que vai entrar nessa classe. Deixa eu ver se eu lembro ainda. Amitriptilina, esses aí, o que eu lembro é amitriptilina. Quem mais está implicado bastante? Os anticoagulantes, tá? Tanto os mais antigos quanto os mais novos. Os estudos não demonstraram diferença. A gente vê, né, muitos medicamentos dessa classe, muitos lançamentos, muitos novos, mas em relação a esse efeito de cair os cabelos, tanto os mais antigos, né, como varfarina, heparina, quanto os mais novos, não teve alteração alguma em relação à queda de cabelo. Alguns antihipertensivos também, principalmente os beta-bloqueadores, então, como o propanolol e o metoprolol, e os inibidores da enzima da ECA, vamos falar assim, vamos usar
mais curtinho. Os inibidores da ECA, que entra nessa linha, então, nessa classe captopril, enalapril, esses que terminam com alguma coisa com pril, são os inibidores da ECA, da enzima conversora da angiotensina, tá? E são esses que eu lembrava, acho, tá? Os mais comuns mesmo. Porém, todavia, vem um paciente aqui com queda de cabelo. E esse paciente falou pra mim o seguinte, é um cenário fictício, tá, pessoal? Só pra explicar pra vocês uma coisa aqui que tem que ficar muito clara. Ah, doutor, eu comecei a tomar carbamazepina, exemplo, tá? E meu cabelo começou a cair. Então, uma coisa tem que ficar clara. Geralmente, a queda de cabelo induzida por remédio não começa junto com a medicação. Vai começar cerca de 2 a 4 meses após essa medicação, tá? Então, começou a tomar 2 a 4 meses é que vai sentir o efeito da queda. É porque o paciente me relatou aqui em consultório que eu vou trocar a medicação e que eu já vou de cara falar que a culpa é do remédio ou não? Como é que funciona essa anamnese? Como é que eu vou direcionar essa consulta? Mesmo que o paciente coloque como gatilho principal que foi sim aquele medicamento que ele ou ela tem certeza que foi, a gente vai fazer uma anamnese completa, um exame tricológico, um exame do couro cabeludo completo e vai fazer a bateria completa de exames como se fosse qualquer outra queda de cabelo, porque nada me garante que esse paciente não tem, junto com a queda de cabelo por remédio, talvez um início de uma alopecia androgenética, talvez uma alopecia areata junto, ou talvez até um outro eflúvio aí, por exemplo, né? Então tem que investigar, porque pode ser só coincidência também. Então a gente não vai só se basear pela história, né? O diagnóstico é a história, né? Que é a anamnese, o exame então do cabelo, os exames laboratoriais, e tem casos mesmo que a gente faz até biópsia, porque a gente tenta juntar as pecinhas e não consegue dar um diagnóstico sem a ajuda do patologista. Cabelo é sim difícil, não é fácil não, como muita gente pensa, né? Parece, é muito fácil, toma uma vitamininha aqui e ali. Não é assim, cabelo é bem difícil, e até se a gente parar pra ver, a tricologia é uma área nova, né, bem recente, então tem doenças de cabelo que ainda elas nem têm nome. Sim, acreditem, isso é verdade. Então, a gente sabe o que é, sabe o diagnóstico, mas não tem um nome propriamente dito ainda. O que mais que eu ia falar pra vocês que é importante vocês saberem de queda de cabelo induzida por drogas, né, por medicação? Geralmente se eu tirar essa droga, lógico, para de cair o cabelo. Mas daí aquilo que eu falei na metade do vídeo, tem que colocar na balança, né? A gente não vai sair adoidado trocando anticoagulante, trocando antihipertensivo. A gente vai tentar tratar de outras maneiras e sempre pedir a avaliação do médico que prescreveu essa medicação, né? Porque senão eu posso gerar um problema maior para esse paciente. Vamos supor, eu resolvo uma queda de cabelo e o paciente começa a ter pico hipertensivo. O que me adiantou resolver aquele cabelo? Nada. Então, né, tudo na vida, eu falo assim, não é nem na medicina, tudo na vida é bom senso, né, pessoal, pelo amor de Deus. Então é isso, galerinha, que eu queria falar pra vocês, tá? Acho que não esqueci de nada aí de queda de cabelo induzida por medicamentos. Espero que vocês tenham gostado aí dessas minhas considerações. Um beijo pra vocês.